E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é Matheus Gregório, aluno de Relações Internacionais da USP e corretor de redação do Explique Enem. E eu dei a aula de Direitos Civis no Brasil e a comunidade LGBT. Então, vamos fazer alguns exercícios sobre o tema, porque, como eu disse na aula, esse tema cai bastante nas provas de Ciências Humanas e de Linguagens. Aqui eu coloquei 3 questões do Enem. As questões são todas as de Ciências Humanas e tem bastante a ver com a obtenção de direitos políticos por parte dessa comunidade, né? A comunidade LGBT. Vamos lá? Então, a primeira questão, ela é do Enem 2015 para pessoas privadas de liberdade, ou seja, a prova aplicada para as pessoas que são detentas e querem entrar na universidade. E ela começa assim. O reconhecimento da união homoafetiva levou o debate à esfera pública, dividindo opiniões. Apesar da grande repercussão gerada pela mídia, a população ainda não se faz suficientemente esclarecida, confundindo o conceito de união estável com casamento. Apesar de ter sido legitimado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, o reconhecimento da união homoafetiva é fruto do protagonismo dos movimentos sociais como um todo. E aí a gente já vai para a pergunta. As decisões em favor das minorias, tomadas pelo Poder Judiciário, foram possíveis pela organização desses grupos, foi o que o texto disse. Ainda que não sejam assimiladas por toda essa população, o texto também disse isso quando falou que a população não pega muito bem a ideia da diferença entre o casamento e a união estável, essas mudanças a. Contribuem para a manutenção da ordem social. A gente vê que não, porque na verdade é uma mudança da ordem social para uma ampliação na diversidade da própria ordem social. B. Reconhecem a legitimidade desses pleitos. É verdade, essa é a alternativa correta, porque quando esses grupos sociais, essas minorias sociais são ouvidas e têm seus interesses aprovados pelos poderes da política institucional, significa que essas minorias, esses grupos sociais têm legitimidade e as suas pautas fazem sentido para a sociedade. Então, a letra B é a alternativa correta. Alternativa C. Dependem da iniciativa do Poder Legislativo Federal. Como eu expliquei na aula, isso é verdade de certa forma, mas a gente viu que o Poder Legislativo ele tem sido bastante omisso e um pouco conservador sobre essas matérias. Então, dada a omissão do Poder Legislativo Federal, ou seja, se o Poder Legislativo não faz, o Judiciário vai lá e toma essa iniciativa porque tem pessoas perdendo direitos e cabe ao Poder Judiciário garantir os direitos a toda a população. B. Resultam na celebração de um consenso político. Como o próprio texto disse, isso não é um consenso na sociedade brasileira. Então, a alternativa acaba sendo incorreta. E excedem no princípio da isonomia jurídica. Existe um debate. Alguns dizem que sim e outros dizem que não. Só que é como eu disse agora há pouco sobre a alternativa C. Era necessário que o judiciário intervisse para evitar que existisse um tratamento diferente de grupos na sociedade. Como a gente viu, os direitos civis têm o objetivo de colocar todo mundo na mesma régua que é a régua da lei. Então, acaba não excedendo o princípio da isonomia jurídica. Na verdade, coloca todo mundo na mesma régua. E aí, a alternativa B, sendo a alternativa correta, como já tinha explicado. Agora a gente vai para uma questão que é a questão do Enem 2013. E a questão diz assim: tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante na condição de homens e mulheres gays nos Estados Unidos. Quando nasci, relações homossexuais eram ilegais em todos os Estados Unidos, menos Illinois. Gays e lésbicas não podiam trabalhar no governo federal. Não havia nenhum político abertamente gay. Alguns homossexuais não assumidos ocupavam posições de poder, mas a tendência era eles tornarem as coisas ainda piores para os seus semelhantes. Então, beleza. Vamos agora para a questão. A questão diz mais ou menos assim: a dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condição necessária a. Então ele está querendo dizer assim: o cara foi lá, o autor desse trecho, ele narrou um pouco como foi a evolução
da transformação da pauta LGBT dentro dos Estados Unidos. E agora o que a pergunta está querendo tirar de você é como essa transformação ocorreu, quais foram as condições que levaram a essa transformação histórica e política que a gente viu no texto. Então vamos para as alternativas. Letra A, ampliação da noção de cidadania. É uma boa alternativa, porque se a gente amplia o conceito de cidadania a mais pessoas, então mais pessoas têm os seus direitos civis e individuais garantidos. Então a letra A é uma alternativa muito boa. Letra B, reformulação de concepções religiosas. A gente sabe que o Estado é laico e que a formulação da política institucional não pode levar em conta religiões em específico, justamente porque, como um direito civil proclamado antigamente, era a liberdade religiosa. Então, a B acaba sendo imprecisa para essa pergunta. C, manutenção de ideologias conservadoras. Essa não pode ser, porque se fosse o caso de manutenção de ideologias conservadoras, na verdade, isso não geraria uma transformação política ou histórica. D, implantação de cotas nas listas partidárias. Esse não é o foco do texto. O foco do texto, na verdade, é a evolução política da expansão de direitos civis às pessoas LGBT. Não especificamente sobre a questão das listas partidárias e do sistema eleitoral, como essas pessoas entram na política institucional. Então, a alternativa ela está fora de contexto. E a letra E, alteração da composição étnica da população. Isso, com certeza, está fora de qualquer debate. Essa pergunta não abordou em nenhum momento a composição étnica da população e nem mesmo sugeriu algum tipo de alteração societária. Então, acaba que, no fim das contas, a alternativa certa era a alternativa A, que é a ampliação da noção de cidadania. Quanto mais pessoas são consideradas cidadãs, mais direitos civis elas possuem. Por último, uma questão do Enem 2010. Pecado nefando era a expressão correntemente utilizada pelos inquisidores para a sodomia. Nefandos, o que não pode ser dito. A Assembleia de Clérigos reunida em Salvador, em 1707, considerou a sodomia tão péssimo e horrendo crime, tão contrário à lei da natureza, que era indigno de ser nomeado, e por isso mesmo nefando. Esse é o texto 1. O texto 2 é mais recente. O número de homossexuais assassinados no Brasil bateu o recorde histórico em 2009. De acordo com o relatório anual de assassinatos de homossexuais LGBT, nesse ano foram registrados 195 mortos por motivação homofóbica no país. Então, era um texto histórico e esse é uma notícia. E aí a gente já vai à pergunta. A homofobia é a rejeição e menosprezo à orientação sexual do outro e muitas vezes expressa-se sob a forma de comportamentos violentos. Os textos indicam que as condenações públicas, perseguições e assassinatos de homossexuais no país estão associadas. Então, basicamente, a questão quer que você faça uma relação entre os dois textos, o texto histórico e a notícia. A gente vê que o texto histórico tem uma busca ao conceito de sodomia de 1700, como isso era visto lá no século XVIII, e a questão quer que você faça uma conexão com os fatos que estão acontecendo hoje, no século XXI, no caso, um número muito alto de assassinatos de pessoas LGBT. Então vamos lá para as alternativas. A baixa representatividade política de grupos organizados que defendem os direitos de cidadania dos homossexuais. Isso pode até fazer sentido para responder essa questão das condenações públicas, mas é como a questão delimitou, os textos indicam, e isso não tem fundamento dentro dos textos, a gente está olhando um caráter mais histórico. Então, a letra A acaba sendo imprecisa para essa pergunta. Ela pode ser um motivo, mas não é isso que a pergunta quer tirar de você. B. A falência da democracia no país, que torna impeditiva a divulgação de estatísticas relacionadas à violência contra homossexuais.
Essa pergunta não faz muito sentido, essa alternativa não faz muito sentido, na verdade, porque existem estatísticas, como até mesmo foi divulgado, foi colocado no texto, olha só, o relatório anual de assassinato de homossexuais. Então, há estatísticas, e se há estatísticas, há transparência, e se há transparência, não existem evidências de falência da democracia. Então, essa alternativa ela acaba sendo incorreta. A Constituição de 1988, que exclui do tecido social os homossexuais, além de impedi-los de exercer seus direitos políticos. Isso é uma completa mentira, porque a Constituição de 1988 ela tem no seu artigo, nos seus primeiros artigos da Constituição, que o Estado brasileiro tem que reconhecer direitos civis a toda a população, independentemente de raça, de credo, de sexo, de orientação sexual, de gênero, enfim. A Constituição de 88 determina a não discriminação entre os povos na hora de promover os direitos e as garantias fundamentais. Então, essa alternativa C ela acaba sendo extremamente contraditório com relação ao que a Constituição de 88 traz. D. Há um passado histórico marcado pela demonização do corpo e por formas recorrentes de tabus e intolerância. Bom, isso é o que a gente tem, o que a gente viu no texto, né? Existe uma demonização do corpo, você tem que utilizar o corpo de forma recatada, do jeito que é pregado pelas autoridades religiosas, como a gente viu com a questão do pecado nefando, então isso tinha muito a ver com a questão religiosa, e como eu tinha dito na aula expositiva, isso tem muito mais a ver com uma questão moral, a problemática da pauta tem muito mais a ver com a questão moral do que com uma questão de desenvolvimento, então a D é uma boa alternativa. E aí, uma política eugênica desenvolvida pelo Estado, justificada a partir de posicionamentos de correntes filosófico-científicas. Basicamente, essa alternativa E está querendo descrever um Estado totalitário. Essa letra E descreve basicamente um Estado nazista, que tentou criar uma política eugênica, ou seja, que privilegiasse, desse uma supremacia às pessoas arianas diante das outras que eram consideradas impuras, e essa política eugênica foi justificada a partir de uma corrente filosófica, que é a corrente filosófica do nazismo, do Mein Kampf, que foi o livro do Hitler que ele publicou no fim dos anos 10, no começo dos anos 1920. Então, a alternativa ela é completamente fora de contexto com o que a gente vive, porque a gente não vive um estado totalitário no momento, né? A gente vive um estado de direito, que defende que tem que respeitar direitos humanos e que não deflagra uma política eugênica. Então, a letra D acaba sendo a alternativa correta. E é isso, gente. Queria agradecer mais uma vez aí a equipe do Explique Enem pela oportunidade de gravar a aula. E qualquer dúvida estou à disposição. E eu agradeço desde já a possibilidade de colaborar aí com o projeto.